Você sabia a razão principal da causa da queda do impeachment de Dilma Rousseff e que não vai servir de maneira nenhuma para a queda, para o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, meus amigos, eu fiz aqui um vídeo ano passado aqui falando das principais razões pelas quais Dilma tinha caído, Dilma tinha sofrido o impeachment em 2015, e essas mesmas razões elas não vão servir de maneira nenhuma para que o impeachment do atual presidente Lula possa acontecer. Então pode tirar o cavalinho da chuva, tem que ir até o final, né, desse mandato, e olhe lá se ele não vai conseguir se reeleger de novo ou colocar um poste lá na presidência. As três razões que eu listei aqui principais foram as seguintes: o legislativo brasileiro completamente sem representatividade, foi o primeiro. O segundo, a imprensa comprada ou vendida, que é o que a gente vai falar hoje. E terceiro, o povo completamente desmotivado para entrar nesse tipo de assunto. O povo completamente desmotivado, separação total, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra forma, brigando entre si, e além disso, com medo de ir para a rua, né? Tem essa questão ainda, o medo de sofrer as consequências, sofrer punições, né? O negócio não tá bem, não tá bom. Então, nosso segundo tema, a imprensa comprada ou vendida, né? Depende aí do seu ponto de vista. Muitos consideram a imprensa o quarto poder da República. É inegável que a imprensa tem um poder extraordinário ainda, embora o advento aí da internet e das redes sociais dê uma roupagem diferente aos principais assuntos discutidos aqui no Brasil, a imprensa ainda tem um papel muito importante e fundamental. E querendo ou não, é ela que pauta todas as notícias diárias que acontecem aqui no Brasil e também no mundo. O que ela perdeu bastante foi a capacidade de colocar uma narrativa, aquele poder de fazer com que só aquele assunto seja falado, não é? De demonizar um e endeusar o outro. Esse poder a imprensa não tem mais. Você já imaginou se Bolsonaro, que é tanto odiado pela imprensa, fosse candidato a presidente, tivesse essa popularidade toda ali na década de 90, início dos anos 2000, esse homem não ia mais nem existir na vida pública. Você lembra o que fizeram com o Dr. Enéas Carneiro? Enéas Carneiro talvez foi o melhor presidente que o Brasil nunca teve. Enéas era um homem capacitadíssimo, vários doutorados, médico, cardiologista, uma grande eloquência em suas palavras e uma capacidade extraordinária de poder conduzir situações, e o Brasil perdeu essa oportunidade passou e foi embora, graças à perseguição da imprensa brasileira e também por sua mensagem não conseguir chegar aos ouvidos que precisavam ouvir. Uma coisa que você tem que entender é que o jornalismo, a imprensa, ele jamais vai conseguir se manter sozinho, até porque precisa de propagandas, aquele negócio todo, para poder manter os seus jornalistas, poder manter seu site, poder manter ali a sua própria estrutura. E se você vê a parte de jornalismo em si, ela não tem muito a oferecer, não dá tanta audiência assim, e as próprias propagandas não são contratos muito altos, são contratos de baixo valor aquisitivo comparado, por exemplo, ao entretenimento. Portanto, o jornalismo, por exemplo, precisa de uma fonte de renda de fora do próprio jornalismo, né? Que são as propagandas. E aqui eu chego no ponto principal que eu queria falar com você. Para você que é esquerdista e que defende a Globo e tal, e o William Bonner ali, que quando as pessoas criticam o William Bonner nas redes sociais, aí você vai lá e clica rapidão e defende. Não, o William Bonner, você acha que ele está fazendo isso por sua causa, ou pela causa do governo, você está completamente enganado. E eu vou te dizer o porquê.
a imprensa em geral, mas a gente vai se concentrar aqui na Globo, porque a Globo recebeu, no ano de 2024, mais de 87 milhões de reais do governo federal, né? E isso é mais de 50% de toda a verba destinada à publicidade do governo. O único momento que a Globo não teve ao lado do governo, e vamos colocar assim, ao lado do governo e contra o povo. Se você pensa que a Globo é a favor do povo, você está 100% enganado. O único momento que a Globo não teve ao lado do governo foi de 2018 a 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Se você ver bem atrás, um pouco atrás, no começo de sua campanha, Jair Bolsonaro falava para a Globo: pode fazer campanha contra mim, porque quando eu chegar lá eu vou cortar todo o dinheiro de publicidade que é dado para vocês mentir aí na televisão. Então não deu outra, Bolsonaro se elegeu em grande parte em virtude das redes sociais e também da rejeição ao PT, né? Ao PT. Hoje a Globo está com o PT, tá certo? Hoje a Globo é petista. Se tu ligar lá no canal, no Globo News, 24 horas por dia, ele dá uma beliscadinha, mas é 99% tentando passar pano para o governo. Mas em 2015, 2016, eu não estava com o PT. Acho que eles pensavam que vinha um outro candidato mais alinhado a eles e botaram em cima e arrebentaram com o PT, e com Lula, e com Dilma, e com todo mundo. Foi todo mundo para cadeia. Uma coisa que eu me pergunto até hoje, que Lula estava lá na cadeia, deve ter sido um dos momentos mais difíceis para ele, que ele ia sair de lá com gosto de sangue na boca para se vingar. Eu me lembro de uma das primeiras entrevistas que o Lula deu ainda na prisão lá em Curitiba, e que ele parece que ele estava pronto para dar uma lapada, cheio de raiva e coisa, mas aí a primeira pergunta que veio para ele respirou fundo, pensou 2, 3 vezes e começou a falar sorrindo, e realmente o homem tem uma capacidade extraordinária. Imagino que uma dessas visitas, alguém representante do sistema foi lá conversar com o presidente Lula, né? Com o presidiário Lula, ou até então presidiário Lula, e disse: ó, tu vai voltar a ser presidente, a gente está com o poder, a gente vai fazer de tudo para que tu volte ao poder, porque aquele que está lá, então o presidente Jair Bolsonaro, esse a gente não senta nem na mesa para conversar com ele, não permite. E talvez essa seja a maior deficiência de Jair Bolsonaro, ele não consegue conversar, nem que seja 5 minutos, com alguém que é falso com ele. Você pode analisar isso, se é uma deficiência ou se é uma virtude. Eu acredito que seja uma deficiência para o político, né? Para o político. Para a pessoa não é uma deficiência, mas para o político sim. E então a gente viu aquele monte de ataques a Jair Bolsonaro durante os seus 4 anos de governo, tá certo? Teve que se unir ao Centrão para conseguir concluir seu mandato. E quando Lula voltou à presidência, eu particularmente imaginava que ele ia para cima daqueles que contribuíram, os principais que contribuíram para que ele fosse parar naquele lugar ali na cadeia, né? É claro, ele perseguiu ali os procuradores da Lava Jato, né? A investigação todinha que levou ele e um bocado de gente para a cadeia foi desmontada. Dallagnol, inclusive, perdeu o mandato, né? Que ele conseguiu se eleger para deputado federal. E Sérgio Moro, de última hora, conseguiu fazer um acordo aí com Flávio Dino para poder votar ali na sabatina de Flávio Dino, para ele conseguir chegar ao STF. E aí ele conseguiu se blindar. Então tá aí, meus queridos, deixe aí seu comentário, deixe sua curtida. Não esquece de nos seguir. Tchau.